353. 353. Irmãos, que está escrito aqui: eleito nós somos por Deus o verdadeiro, e fomos remidos por seu grande amor. Aqui, quando cantava essas duas linhas, o Senhor me trouxe avante 5 de Romanos. Vamos ler com a ajuda de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 5. Vamos ler, irmãos, até o verso 11. Justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. Glória ao nome do Senhor. Queridos irmãos, nós vimos aqui nesta carta dirigida, irmãos, aos Romanos. Sabemos que quando Deus deu isto a Paulo, irmãos, o Império Romano dominava toda a Palestina, e com esse domínio, irmãos, eles tinham força política e também militar. Mas, irmãos, Deus que conhece tudo e sabe. Porque, irmão, nós não sabemos os caminhos de Deus. Nós não sabemos os caminhos de Deus. Porque nós, às vezes, temos um pensamento e o pensamento de Deus é outro. Os irmãos lembram o que aconteceu com o apóstolo, que, irmãos, comparecendo perante o Sinédrio, estando ali pressionado, o Senhor, irmãos, fez com que ele, na inteligência de Deus, percebesse que o Sinédrio estava composto de fariseus e de saduceus. Ele se declarou, porque ele era circuncidado e tinha que se declarar. Ele não disse eu fui, eu sou fariseu. E ali, irmão, ele dividiu, porque eles não tinham a mesma condição dele, irmãos, mas ali o regionalismo, irmãos, o paternalismo e uma série de coisas que estava encarnada neles, irmãos, fazia com que a divisão viesse de uma forma, irmão, de preferência apenas naquilo que não era nada espiritual.
Mas, queridos, entendamos bem que Deus fez de uma forma, irmãos, e ali, logo em seguida, foi apelado a César, e os irmãos sabem tudo o que aconteceu, até o naufrágio, e ele chegou a Roma, irmãos. E também, irmãos, antes disso, queridos, também, o Senhor deu a ele coisas gloriosas que estão escritas para nosso ensinamento. Cuidado dele até de instruir a igreja, instruir os gentios. Mas, irmãos, aqui ele fala algo que é, irmãos, uma coisa que nós temos que meditar, porque, amados, fala ele, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, quem realmente medita e sabe qual era a nossa condição e a divindade que nós perdemos no Éden e alcançamos em Jesus Cristo, irmãos, nós, antes que conhecêssemos o Senhor, não tínhamos paz de espírito. E hoje, pela graça de Deus, irmãos, houve uma operação na nossa vida, que pelo Espírito Santo, irmãos, o Senhor nos deu esta certeza absoluta, irmão, que como o Senhor, irmãos, ainda deu hoje na oração que tivemos lá, irmãos, numa outra reunião que tivemos, que a morte não terá domínio sobre nós no amanhã, que o Senhor remirá nossa alma desse poder infernal, a sepultura, que é o primeiro inferno, e nos remirá desse poder. E essa certeza, irmão, que foi dada, irmão, o Espírito Santo de Deus, irmão, que veio pela palavra, deu este trabalho, fez este trabalho em nós, e nos deu esta certeza absoluta, irmãos, que não foi feita por uma mera lavagem cerebral, mas o Senhor operou em nós pelo Espírito Santo, e esta certeza, irmão, faz com que ninguém embargará nossa carreira rumo a Sião Celestial. Por isso, queridos, que nós vimos que fala ele sobre o amor de Deus, porque nós entramos na graça de Deus, como está escrito, pelo qual, Jesus Cristo, temos entrada pela fé a esta graça. Isso que é muito importante que nós saibamos isto também para a orientação da igreja. Que às vezes alguém, irmãos, Deus chama ele, estava lá numa denominação, ou estava lá mesmo na idolatria, e o Senhor chama e ele vem junto de nós. Ele pensa, irmão, que ele estava ali, e a graça é a congregação, a graça é Jesus Cristo. Prestem bem atenção, nós damos graças a Deus que estamos na graça, e que a congregação, irmão, enquanto nós somos fiéis no Senhor e honrarmos a sua palavra, a graça de Deus estará em nós. Mas temos que entender que não é a congregação que é a graça é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele trouxe a graça. Então temos que anotar isto, para não errar também doutrinalmente. Então, queridos, nós sabemos, e como está escrito na palavra, irmão, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas como fala, irmão, a palavra, também nas tribulações que Deus permite que muitas vezes passamos, como o Senhor há poucos dias deu uma palavra aqui, mandou uma palavra aqui nesse lugar. Irmão, muitas vezes, irmãos, o Senhor prova-nos dando, e a outra vez nos prova tirando. Uma vez Ele dá para provar, se nós temos suporte para ter, e a outra vez Ele nos tira, vê se nós temos suporte para ficar sem. Por isso, irmão, Paulo disse aos Filipenses, sei ter e sei não ter, tudo posso naquele que me fortalece. Bendito seja o nome do Senhor. Então, querido, nós vimos que a palavra fala, isso aqui é o fundamento que o Senhor dá de falar, irmão, que então a tribulação nos produz a paciência a experiência, e a experiência nos traz a esperança que está reinando em cada um de nós. Prestem bem atenção, queridos, porque, irmãos, aqui tem jovens, mas muitos de nós somos idosos. Se nós não tivéssemos essa esperança dentro de nós, o que seria este momento para nós? Porque não podemos esconder, irmão, que nós temos o espectro da sepultura na nossa mente. A nossa idade, não podemos tapar o sol com peneira. A sepultura está aos nossos olhos. Mas, irmão, Deus tirou de nós o medo da sepultura. Por isso Davi fala lá no Salmo 49, Deus remirá a minha alma do poder da sepultura e me receberá. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, lembremos bem que a palavra fala que, irmãos, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Este amor, irmãos, que fala a palavra, ninguém pode trazer a não ser pela palavra o Espírito Santo. E prestem atenção, irmão, que muitas vezes nós dizemos, porque a palavra ainda completa dizendo, prestem atenção, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, a prova do amor de Deus para conosco, irmão, ninguém pode dizer, eu quero que Deus me prova o amor dele para comigo, se ele faz isso para mim. Deus pode provar o amor dele para comigo se acontecer isso na minha vida. Não, queridos, não é desta forma. O amor de Deus já está provado para nós, enviando o seu Filho amado, para que, através do Evangelho da Graça, voltar a nós a divindade que havíamos perdido no Éden. O amor de Deus está provado aí, irmão. Agora, para que nós amemos o Senhor, o Espírito Santo nos foi dado. Notem bem, uma coisa é Deus nos amar, está provado. Agora, nós amaremos a Deus se o Espírito Santo estiver em nós. Ninguém nos engane, irmão. Não, queridos. Aquele que tem o Espírito Santo ama. Irmão, aquele que tem o Espírito Santo tem certeza. Este selo glorioso é o penhor, é o aval da nossa vida. A partir do momento que eu crio no Senhor, no nosso amado Redentor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, eu recebi o Espírito Santo pela fé. Recebo e ele gerou dom, como ainda há poucos dias Deus mandou a palavra aqui. Gera dons em nós, irmãos, e estes dons nos faz aumentar as raízes da fé, porque nós percebemos que acontece na nossa vida alguma coisa que extrapola esse reino da matéria, e chegamos, irmãos, a um outro universo, o universo do Espírito. Percebamos bem isto. Por isso, amados, que alguém pediu ao Senhor, Senhor, eu preciso de uma prova que tu me ama. Não precisa prova. A prova do amor de Deus é ter enviado Jesus Cristo na minha e na vossa vida. Já está aprovado. Então saia daqui com esta prova. Deus te ama, ama a mim e ama a todos nós que estamos aqui. E enquanto respirarmos este fôlego de vida, a oportunidade de se arrepender e clamar a Deus. Porque, disse o salmista, no sepulcro, Senhor, quem te louvará? Por isso, irmão, que a misericórdia de Deus não tem limite, ela é infinita. E bem-aventurado é aquele que entende, por isso está escrito na palavra, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Ora, irmão, ele já morreu na cruz, selou um concerto novo. Prestem bem atenção. Por isso, queridos, que o sangue de Jesus, irmão, que selou um concerto novo para conosco, a certeza que o Espírito Santo está em nós, nos dá autoridade para clamar por este sangue. Os irmãos sabem disso? Mas, irmão, para mim clamar pelo sangue do Senhor, eu não posso clamar de qualquer maneira. Eu preciso estar em plena comunhão e não fazer isto em vão, e nunca por brincadeira. Porque, irmão, prestam bem atenção. Eu me lembro, irmão, na minha infância, que minha mãe sempre falava isto. Uma nossa irmãzinha, irmão, estava sendo perseguida por uma pessoa, e ela morava sozinha num quartinho, irmão. E uma pessoa, irmão, invadiu o seu quarto, e tentou fazer mal a ela. Quando ela viu aquilo, ela disse, Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue precioso. Irmão, na hora, um lençol de sangue cobriu a nossa irmã, irmão, e aquele homem saiu gritando, matei, 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 matei. Não tinha matado, não, o Senhor tinha livrado a nossa irmã da morte. Os irmãos creem que este sangue pode livrar alguém? Irmãos, prestam bem atenção. Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurado aquele que tem autoridade divina para clamar pelo sangue da cruz de Cristo. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e esta autoridade advém de uma consciência pura diante de Deus.
Pequenino todos nós somos. Falhamos por um pensamento, por uma palavra, por uma atitude, por um olhar. Mas, irmão, o homem de Deus, logo o Espírito da graça, o Espírito Santo, mostra aquilo que ele não deve se embasar, naquilo que ele não deve confiar, naquilo que ele não deve olhar, naquilo que ele não deve pedir. Em tudo, irmão, a guia de Deus, irmão, e advém pelo Espírito, até na palavra, irmãos, faz com que o homem de Deus tenha, irmãos, uma outra bússola, um outro norte, uma outra guia. Os irmãos lembram que os irmãos de Jesus, quando Jesus foi ao templo, irmão, os irmãos dele, os irmãos lá no capítulo 7 de João, irmão, e os irmãos dele falaram assim: você, aquele que quer aparecer, você não vai lá no templo? E Jesus falou para ele: o vosso tempo está sempre pronto, o vosso tempo está sempre pronto, mas o meu tempo não é o vosso tempo. Por isso, irmão, nós temos que ver o tempo de Deus e ver o nosso tempo. Outra coisa, queridos, com que olhos nós olhamos as coisas? Os olhos espirituais ou os olhos da matéria? Que os olhos do Espírito, irmão, nos dão uma outra visão. Os olhos da matéria nos fazem enxergar, irmão, com limite. Os olhos do Espírito nos dão visão de enxergar além da matéria. Notem isto aqui, queridos. Por isso, irmãos, como o Senhor deu de falar, os próprios irmãos do Senhor, quando eles menos esperavam, Jesus estava no templo pregando. Ele aí, não querem matá-lo? Mas ele foi com a ordem do Pai. Saiu e foi, subiu com a ordem. Eles menos esperavam, Jesus estava lá no templo. Mas não estava, irmão, apenas por um rasgo de intuição material. Não estava lá para cumprir um ritual apenas. Estava lá com a guia total do Espírito de Deus, que ele tinha plenitude. Se o Espírito de Deus estiver em nós, irmãos, as nossas caminhadas, a nossa ida, a nossa vinda, o nosso estar, o nosso sentar, o nosso trabalhar, o nosso dormir, está na meditação divina. Aí qualquer coisa, Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue precioso, o sangue do Senhor nos cobrirá e o mal não nos achará, porque só tem um lugar que nós escondemos do outro poder, debaixo do sangue do Senhor Jesus. Deus seja louvado, irmãos.